Boa noite, amados irmãos. Que a paz de Jesus permaneça entre nós. Hoje nós vamos trazer esse tema, viver além do medo. Nós vamos falar na ótica espírita, lógico também sem falar do destaque também da parte médica, da parte da psicologia, que isso é muito importante. E para isso nós vamos pegar esse livro, Astronautas do Além, que tem 28 capítulos de vários espíritos. Ele é do Chico Xavier do Herculano, e esse Não Temas, que é o número 4, foi escrito pelo espírito André Luiz. Mas antes nós vamos serenar, quem se sentir confortável, fechar os olhos, para primeiramente agradecer pelo dia de hoje, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, encarnados e desencarnados, agradecer pela nossa família, pelos nossos amigos e pelos nossos desafios, pois sabemos que são eles que fazem com que a gente dê um passo à frente. E unidos nessa fé, com muito amor no coração, fazer a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. E assim seja. E a gente faz aqui, como diz a irmã Ivone, uma colinha. Eu fiz uma coluna, mas não sei se eu vou falar metade do que está aqui, mas pelo menos, a gente pede que a espiritualidade maior, o anjo da guarda, nos fortaleça no caminho. Então a gente vai começar com algumas perguntas. Quem aqui nunca sentiu medo de nada? Quais são os seus medos? Há medos, seja bem-vindo. Há medos que nós simplesmente exteriorizamos. Eu tenho medo disso, tenho medo de... Essa semana mesmo, a gente fazendo aí uma reportagem, eu tenho medo de chuva que pode ocasionar. Então, há medo e medos. Mas é aquele medo que é só nosso, que a gente não fala com ninguém. Então, qual é o seu medo hoje? Medo que não acreditem em você? Medo de não ir para o céu? Medo da morte? Porque mesmo nós, que a gente vem aqui na casa espírita, é lógico que existe esse receio. Então, qual é o seu medo? Quando a gente fala em medo, a gente pensa, mas para que ter medo? Não, o medo, ele também, quando ele é de uma forma usada, ele é prudência. Vamos dar um exemplo mais prático. Uma pessoa, ela fala, eu vou dirigir, mesmo bebendo, eu pego o carro e saio. Isso não é falta de medo, isso não é coragem. Isso é o quê? Imprudência. Mas há medos que é prudência. Eu não vou passar por ali, que eu sei que ali provavelmente pode acontecer alguma coisa. A gente vai também pela nossa intuição. E o medo, quando ele fica no campo espiritual, é uma coisa. E hoje, irmãos, nós temos aí a psicologia que está avançada, há mais de 100 anos, trazendo várias coisas. Então, nós vamos dizer assim, eu vou lá numa casa espírita, eu vou numa igreja para curar esse medo. É louvável. Mas quando esse medo passa da sua parte espiritual, inclusive a irmã às vezes até fala isso na cabine, procura sim a medicina convencional, porque mesmo essa psicologia que existe hoje, ela não está aí por acaso. Aliás, queridos irmãos, nada é por acaso. É por acaso porque a gente às vezes ainda não entende.
Mas nada por acaso. E o medo, ele é a consciência do perigo. E pode ser também a inconsciência desse perigo. Porque nós, quando temos medo de algo, é porque nós ignoramos. Às vezes as pessoas se sentem ofendidas quando se falam da ignorância, né? Mas todos nós somos ignorantes. E quando a gente vem em uma casa espírita aqui, por exemplo, são 30 minutos, uma palestra com os irmãos, em outras casas, na realidade, ali a gente não está procurando conhecimento, a gente procura informação. Dessa informação que vocês vão ter o conhecimento. E o que é esse conhecimento? É através dos livros, através dos estudos, para perder esse medo. Minha irmã entrou em contato e falou: eu estou com medo porque eu estou vendo coisa, eu não sei o que é. Como é que eu faço para isso? A gente pode falar, vem aqui na quinta-feira, né? Ouve a palestra, toma um passe. Mas abre um livro, estude. Os evangelhos estão aí. Porque o evangelho, ele veio de uma maneira para nos esclarecer mesmo. Para nos dar esse conhecimento. O que é que tira o nosso medo? O medo é quando não conhecemos alguma coisa. E o nosso Pai, Jesus, quando ele foi falar com o Pai, quando antes de desencarnar, ele disse: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. O que isso quer dizer? Eles não sabem o que fazem, eles são ignorantes. Eles ainda não têm o conhecimento, mas um dia terão. Na semana passada até usei um termo falando aí com a irmã Laninha, com o irmão Wander, e falei: não gosto desse termo, mas depois eu fiquei pensando por quê. Muita gente tem medo, e aqui provavelmente tenha, não só aqui na casa, como nas igrejas, tem medo de quê? Eu tenho medo de ir para o inferno. Mas o que é o inferno? Quando nós estudamos a doutrina espírita, porque é através dos estudos que vem sim o conhecimento, a gente perde esse medo. Aqui pode falar, tem medo do umbral. Mas se nós formos analisar, até o umbral, até as nossas dores, é para nos colocar num outro patamar. Eu tenho medo de crítica. Aí vai falar, mas por quê? Porque você sempre quer ter razão? Não. Eu tenho medo de não ser aceito. Não há pessoas assim? Que tentam agradar o tempo todo. E na vida nós temos que ter essa consciência que não vamos agradar a todos. Nós temos que procurar o nosso conhecimento, procurar as causas do nosso sofrimento, que nem sempre é nessa encarnação. Quem já não ouviu? Nossa, eu faço tudo certinho, mas por que eu passo por tudo isso? Eu tenho medo do que vai acontecer amanhã. Isso também é uma das piores coisas que nós podemos ter, porque quando a gente tem medo de algo que vai acontecer lá na frente, a gente passa a não viver o presente. A gente não vive o que está acontecendo agora. Nós que estamos aqui hoje, estamos aqui por acaso? Alguém aqui hoje veio e falou: eu não tenho nada para fazer, eu vou lá no centro. Não. Veio procurar uma informação, procurar um conhecimento, procurar uma serenidade. Pode ter também alguém que passou, né, na rua, deixa eu entrar lá. Mas não foi por acaso. E outra coisa, muitas vezes nós temos medo da solidão, né, do sozinho. E nós temos que entender uma coisa: ninguém é sozinho. Ninguém nesse mundo está abandonado. Cada um de nós aqui temos um anjo da guarda. Temos um mentor. Às vezes não temos tantas pessoas físicas, né, irmão? Mas nós não estamos sozinhos. Então, como é que nós vamos fazer para tratar esse medo? Porque ele existe. E muitas vezes ele está latente.
quando alguém às vezes chega e fala, eu tenho medo de tal coisa, a gente fala, mas isso é bobagem. Não, nunca é bobagem, irmãos. É porque ele ainda não teve o conhecimento que aquilo talvez não tenha o porquê. Tem uma razão de ser. Vamos dar um outro exemplo. A pessoa, ela quebra um braço. Então você vai falar, eu vou lá na casa espírita, venha, tudo bem, para poder resolver. Mas também ela vai ter que procurar o quê? O médico. Porque nós não podemos colocar, sim, nós não podemos colocar tudo que a doutrina espírita vai resolver, porque o que é, aliás, na doutrina se fala muito isso. Nunca deixe o médico de lado. Eles também são preparados para isso. Muitas vezes, quando se coloca lá no grupo que tal irmão vai passar por uma cirurgia, alguma coisa, aí nós escrevemos lá, né, que as suas mãos sejam conduzidas. Viver além do medo. E nisso, lá nesse livro, Astronautas do Além, o espírito de André Luiz, depois quem tiver a oportunidade de entrar na internet, procurar, tem vários temas lá. Tem uns temas até bem sociais. Então é não tema. Não tema. Creia somente, diz o Senhor. Creia na harmonia, na justiça, na verdade, no bem. Somos livres, sob a proteção de leis vigilantes. Deus não se ausenta. Vamos colocar isso para nós? Deus não se ausenta. Por isso, quanto nos aconteça, é sempre o melhor do que nos mostremos capazes de receber. Em muitas ocasiões, a enfermidade inesperada no corpo é apoio antecipado às necessidades da alma. A afeição que nos deixa é a amputação do mundo afetivo para que possamos sobreviver naquilo que estejamos fazendo de mais útil. O desejo contrariado é providência contra perigo invisível. A inibição orgânica é recurso para a condensação de nossas energias em auxílio à realização de tarefa determinada. O prejuízo é comunicado prévio para que não se caia em débitos insolvíveis. A penúria material é desafio a que nos levantemos para o trabalho. Não desfaleça na prova que a vida lhe trouxe. Não desfaleça na prova que a vida lhe trouxe. A Terra é um educandário em cujas lições somos todos alunos e examinadores uns dos outros. Então ninguém é menos que ninguém. Hoje é possível esteja sofrendo o cerco de numerosos problemas. Entretanto, se você atende às instruções do amor que nos traça um caminho certo entre as margens da humildade e do serviço, encontrará você o rumo exato de todas as soluções. Para isso, porém, é necessário que você não permaneça no canto da inércia, colecionando pedras e espinhos que pesem no coração ou lhe firam a alma. Esqueça tudo o que foi tristeza ou desequilíbrio e entre num sistema de ação edificante que nos reforma o destino. Todos que lutaram e venceram, todos que tombaram na sombra e se reergueram para a luz, sofrendo, lutando, construindo e renovando, nunca deixaram de trabalhar. Aí eu pergunto de novo, qual é o seu medo? Nós aprendemos na doutrina espírita que nós estamos num processo de transição planetária. E que a Terra, agora, ela é provas e expiações. Que um dia vai se transformar em regeneração. Não sei se nós vamos pegar isso, né, irmão? Eu sei, acho que não. Quem sabe, né? Mas, e uma coisa que nós temos que ter bem claro
é sobre Jesus, né? Que muitos falam assim, Jesus é o Salvador, Ele veio para nos salvar. Na realidade, a salvação ela não é um ato, ela não vai acontecer, salvação, ela não é um ato, ela não é um decreto, ela é um processo, dia após dia. E o que é essa salvação de Jesus? Ele mostrou o caminho para nós. O que é Deus? Bondade, justiça e misericórdia. Todos nós somos felizes. Só que essa angústia que às vezes nos dá, depressão, ansiedade, vi que hoje até trouxeram lá, não li ainda, mas a mensagem sobre a ansiedade, não é isso? E essa depressão que existe é porque a gente fica tanto ali vivendo, não fiz isso do passado, eu poderia ter feito isso, não fez, acabou. Vamos partir de agora. E a ansiedade? Como é que vai ser amanhã? Estou aqui sentado, será que eu vou tomar chuva? Viva esse momento. Viva agora. E foi isso que Jesus nos trouxe. Ele, como um espírito já elevado, não precisava vir aqui, mas ele veio o quê? Para nos mostrar o exemplo. Ele não foi somente palavras. Ele foi ações, atitudes. Passe o tempo que passar, a sua palavra está aí, no Evangelho. Por isso, quando você tiver um medo, quando você tiver uma dúvida, tiver acesso aos livros da doutrina, ótimo. Mas pegue uma Bíblia. Lá você vai encontrar. Lá nós vamos encontrar frases, que algumas a gente até anotou aqui, mas não sei se eu vou achar nesse meio. Olha, não vos inquietei pelo dia de amanhã. Olha o que eles falam. Porque quando a gente se inquieta pelo dia de amanhã, a gente já fica com medo, na realidade. Não junteis tesouro na terra, né, que é corroído. Quando ele fala isso, ele fala que não é para a gente fazer nada? Não. Nós estamos no mundo material. Trabalhamos, queremos ter a nossa casa, ter um conforto. Mas como você é em relação ao seu irmão? O que não pode haver é o egoísmo. Primeiro porque é uma coisa momentânea. Dinheiro nenhum desse mundo vai tirar o seu medo. Dinheiro nenhum desse mundo vai tirar a sua ignorância. E é o que nós temos que trabalhar todos os dias, todos nós, sem exceção. É a nossa ignorância. Quando nós achamos que já sabemos alguma coisa e não tem que fazer mais nada, que pobreza de espírito. É procurar conhecimento todos os dias. Saber que a gente vai para o outro lado ainda sem aprender, sem saber tudo. Achei interessante, a gente estava vendo uma das palestras, e aí o palestrante pergunta: quem aqui já morreu? Todo mundo riu, né? Já morreu, mas não se lembra. Imagina a gente lembrar da última morte da gente. E o nosso Pai, Ele nos dá essa dádiva do recomeço. Que na realidade é uma das coisas que a doutrina espírita mais nos traz. É o desenvolvimento espiritual, é o desenvolvimento de você poder estar evoluindo, dar um passo. Não é simplesmente chegar e falar: até ontem eu cometi pecado, a partir de hoje eu não vou fazer mais nada, Senhor, me perdoa, acabou. Não. É ter essa consciência de que o que eu fiz lá, de alguma forma, vou estar sim, vai estar vindo.
Só que aí eu já vou estar fortalecida. Eu já vou estar com essa estrutura do nosso Pai, que é bondade, justiça e misericórdia. Então, o Pai que é bondade, Ele nunca vai castigar ninguém. E se Ele é justiça, nós temos o quê? Que entender que tudo é causa e efeito. Eu posso ter uma bondade no coração hoje, mas o que eu fiz lá atrás, eu tenho que ter consciência. E toda vez que eu estiver numa situação, não é culpar o outro, porque nós temos isso também. Estou passando por isso porque tal pessoa fez isso. Não. O medo, ele bloqueia a gente. Então, como nós falamos, né? O seu medo, ele é consciente ou inconsciente? Tem lugar aqui, irmão, se quiser sentar, viu? E uma das coisas que é muito importante para a gente ter esse conhecimento e até não ter mais medo, nós encontramos lá no Livro dos Espíritos. Tem a lei, lá tem as leis. E a lei do progresso, as leis morais, nos dá essa abertura e nós passamos a entender tantas coisas. Então, nós que estamos aqui hoje, encarnados e desencarnados, não é simplesmente vir a uma casa espírita, ouvir aqui essa informação de meia hora, vamos dizer assim, tomar um passe, mas é continuar. Continuar. Principalmente dentro da nossa família. Foi como no filme que a gente viu e até comentamos na terça, o irmão ele tinha uma bondade, né? No filme fala isso, tinha uma bondade com todo mundo lá fora, mas e dentro de casa? Que é onde que nós temos que realmente colocar essa coisa da paciência. Às vezes nós dizemos, mas por que eu tenho esse marido que não me entende, essa esposa que não me entende? Foi a bondade de Deus para poder realmente acelerar a sua paciência. Havia necessidade disso. É uma pena que hoje os casais, né, é uma briguinha já vai, não tem essa coisa de vamos conversar. Ela nem sabe. Muita coisa é da nossa ignorância, do nosso medo. Por isso eu faço um convite a todos que estão aqui hoje. Estudem mais, leiam mais. E cada vez que você abrir uma página de um livro, você está abrindo um campo para você. E quem sabe esse medo que você tem, você vai entender por que ele existe e não vai mais ter esse medo. Porque se alguém aqui falar para mim que não tem medo de nada, será? E é cuidarmos de nós mesmos. Saber que a jornada está aí. Dia após dia. Nós nunca sabemos quando vamos para o outro andar de cima ou de baixo. Mas sabemos. Se a gente amar o próximo, como está no Evangelho, se a gente procurar o conhecimento, não é devorar um livro, é procurar. Hoje nós temos a internet, uma frase que tocar o seu coração. Admirar a natureza, que é coisa mais bela do que isso? Porque muitas vezes nós pegamos, né? Já falei isso várias vezes, mas eu gosto muito dessa analogia. A gente pega uma rosa na mão, se ela espinha, nossa, então, esquece tudo. Vê lá que o espinho machucou a mão, esquece a beleza da rosa, o perfume, esquece tudo. E aí, como é que a gente quer ser feliz? Se a gente mais reclama do que agradece. E quando a gente mais reclama do que agradece, a gente tem medo também.
E nós estamos aqui para viver além do medo. Joana de Ângeles também traz um livro, e ela traz bem assim, num parâmetro mais da psicologia, sobre o medo. Quem puder também dar uma olhada, dar uma lida. Sabe, irmãos, às vezes a gente indica, tem esse livro, muitos não vão ler, não tem problema, mas venha no dia do comentário, ó, ação e reação. A irmã Ivone, mais os irmãos aqui vão estar conversando, pode perguntar, porque ninguém é obrigado a saber tudo, nem que nós aqui sabemos tudo. A gente vai do outro lado, ainda precisamos voltar não sei quantas vezes. Mas acredite em você. Porque se você acreditar em você, se você acreditar em Deus, no Mestre Jesus, tudo se torna mais leve. A jornada se torna mais leve. E aí nós vamos entender que alguns medos não tem porquê. Então, hoje pergunte, qual é o meu medo? Tem coerência esse meu medo? Tem consciência? É isso, irmãos. Que Jesus nos abençoe sempre. Mestre Jesus, aqui estamos diante de vós para agradecer por essa oportunidade de estar ao lado de outros irmãos, muitos que não sabemos o que vai no coração, mas sabemos de uma coisa, é o nosso próximo. Procura sim a serenidade, o equilíbrio, procura sim superar os seus medos conscientes e inconscientes. Senhor, pedimos a sua misericórdia para que possamos ter o discernimento, Senhor, de saber onde caminhar, o discernimento, Senhor, de saber a hora de calar, falar, abraçar. E entender, Senhor, que o nosso irmão é único, assim como nós. Mestre Jesus, ilumina essa semana, que essa festa que tantas pessoas esperam, que é uma festa de alegria, nós sabemos também, Senhor, que temos que estar em prece, unidos, uma vez que não é só nós que aqui estaremos. Muitos irmãos vêm para essa festa. Por isso que cada um, Jesus, ao sair de casa, se lembre não apenas da fantasia, não apenas do copo com um amigo na mesa, mas se lembre de fazer uma prece. Se lembre de estar presente. Se lembre da alegria, da cor, e não da briga. Que os irmãozinhos que porventura queiram causar desconforto, infortúnio, possam ser encaminhados em nome de Jesus. Abençoa essa casa, Senhor, esse pontinho de luz. Pedimos a sua sustentação para cada um de nós e que nós possamos, Senhor, superar os desafios, entender os nossos medos e não deixar, Senhor, que esse medo interfira na nossa caminhada, nesse caminho tão lindo que o Senhor nos trouxe. E unidos, Senhor, agora, mentalizando também a mãe do nosso Mestre Jesus, vamos fazer essa prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.